Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Essas palavras estão registradas no Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versículos 29 a 32, e foram proferidas por um homem chamado Simeão. Na verdade, este homem aparece apenas neste relato das Escrituras. Nós não sabemos muito a seu respeito, mas a Bíblia diz nos versículos anteriores destes que nós lemos, que ele era um homem justo, temente a Deus, e que ele aguardava a consolação de Israel, ou seja, ele aguardava a vinda do Messias, aquele que seria enviado por Deus para libertar, para salvar o seu povo. A Bíblia também diz que o Espírito Santo havia revelado a ele que ele não morreria sem ver aquele que seria enviado por Deus. E neste momento aqui, em que José e Maria levam Jesus até o templo para ser ali consagrado, apresentado de acordo com o que a lei prescrevia, este homem então toma Jesus, bebê, nos seus braços e faz essa oração e faz essa declaração. Este homem, através da ação do Espírito Santo na sua vida, foi capaz de perceber a intervenção grandiosa de Deus na história. Deus havia enviado o seu Filho por amor para que a humanidade pudesse ser então resgatada. E eu creio que nesse tempo de Natal, ao final de um ano tão sofrido, de tempos tão difíceis que nós vivemos, que nós temos vivido, Deus quer nos lembrar algumas coisas. Deus quer que os nossos olhos sejam abertos, o nosso coração seja aquecido e as nossas mentes sejam capazes de perceber aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele continua fazendo e aquilo que Ele ainda irá fazer em favor de nós. A vinda de Jesus a este mundo nos mostra que o nosso Deus é um Deus que se importa conosco, é um Deus que intervém na história, não é alguém que está distante, não é alguém que está alheio à nossa realidade, mas é um Deus que, desde antes da criação, já havia planejado uma maneira de resgatar a humanidade perdida para si. Uma humanidade que rejeita a Deus, que prefere seguir os seus próprios caminhos e assim está condenada à perdição eterna. Mas Deus é aquele que conduz toda a história e que naquele momento então entra na própria história para demonstrar o seu amor e para nos resgatar da nossa triste condição. Esse fato também nos ensina que o nosso Deus é um Deus que zela pela sua palavra e que cumpre as suas promessas. Simeão estava aguardando algo que já havia sido prometido séculos antes e agora ele pode então enxergar com seus olhos aquela realidade. E da mesma forma que existem essas promessas antigas, promessas que foram feitas ao longo de vários séculos anteriores e que foram cumpridas com o nascimento de Jesus Cristo, com a vinda do Filho de Deus ao mundo. Nós também temos promessas na Bíblia de que Jesus Cristo um dia voltará. Promessa de que nós o veremos descer dos céus para vir nos buscar, da mesma forma que os seus seguidores o viram subir aos céus após ele ter sido morto e ressuscitado ao terceiro dia. E isso deve encher os nossos corações de confiança, de esperança. Precisamos entender que sim, os tempos que nós vivemos são difíceis, os dias são maus, mas o nosso Deus é poderoso, está acima disso tudo e Ele tem um plano perfeito, que vai muito além da nossa compreensão e que tem sido colocado em prática em toda a história da humanidade. E um dia esse plano será concluído, terá o seu fim e nós viveremos com Ele eternamente. E nós podemos crer nisso, porque Ele cumpre a sua palavra. E Simeão é testemunha disso. Imagine, naquele dia, quantas pessoas passaram ali por aquele templo. Quantas pessoas viram Jesus, mas o viram apenas como um bebezinho, apenas como mais uma criança que havia vindo ao mundo. Poucos foram os que perceberam de fato quem Ele era. E a minha oração é que você e eu sejamos parte deste grupo, daqueles que são sensíveis à voz de Deus,
ao agir de Deus e que possamos então caminhar entendendo, percebendo que este é o nosso Deus, um Deus que nos ama, um Deus que é poderoso, um Deus que tem conduzido toda a história e um Deus que tem promessas maravilhosas para as nossas vidas. E podemos confiar que aquilo que Deus tem prometido a nós na sua palavra, nós um dia veremos acontecer com os nossos olhos. E que possamos então viver sem medo, sem dúvidas, mas com toda a alegria e toda a confiança no nosso Salvador. O meu desejo é que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Que mesmo que você esteja enfrentando alguma luta, alguma dificuldade, você possa perceber acima disso o amor de Deus por você. E que Ele possa derramar então sobre a sua vida, sobre o seu lar, a alegria, a paz e todas as outras bênçãos maravilhosas que só Ele tem para nos oferecer. E assim então eu desejo a você um Feliz Natal com Jesus.